Olá, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Estou aqui para compartilhar mais uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Vamos falar sobre um ciclo que se fecha, um ano que se inicia. E é importante falarmos sobre esse ano de 2020, que foi um ano que marcou as nossas vidas. Eu creio que de toda a humanidade. A gente não está falando de só mais um ano que se passou, mas um ano atípico, um ano diferente. E eu queria ir mais no profundo e dizer que foi um ano que tivemos mais perdas do que conquistas. E isso não está somente atrelado à nossa região aqui, nem ao nosso país. Estamos falando de toda a Terra, onde se você perguntar para as pessoas se você teve perdas nesse ano, eu acho que a grande maioria, ou se não a totalidade, vai dizer que sim. E eu estou falando de perdas, separei em alguns itens aqui. Primeiro, falar de relacionamentos. Tivemos perdas, sim, nos relacionamentos. Nós estamos falando num tempo de distanciamento social. Então, só esse termo já diz que nós estamos distanciados da comunidade, da sociedade. É lógico que continuamos vivendo, sim, fazendo algumas tarefas, mas somente as essenciais. Precisamos lembrar que o local onde a igreja IFC se reúne está fechado. Então, isso já é um tremendo distanciamento, onde estamos nos relacionando através de vídeo, de ligação telefônica, que não é a mesma coisa. Então, os relacionamentos estão prejudicados. Nós podemos falar também da comunhão. O tempo que nós estivemos com a igreja aberta lá no centro, foi um tempo bom, um tempo gostoso, mas não igual ao que experimentamos no passado. Não tínhamos ali a nossa comunhão no final dos cultos, onde compartilhávamos ali uma conversa. Era um tempo onde sentávamos juntos ali para também participar do alimento, como é gostoso. E eu creio que isso também é uma característica da nossa igreja. Mas ficamos sem poder participar dessa comunhão. Também foi uma perda. Falando também em relação aos relacionamentos, perdas de entes queridos. Muitos experimentaram isso na pandemia. Não é nada fácil. Eu tive a perda do meu pai, não agora, já tem alguns anos, e eu experimentei, como é difícil a gente se separar de alguém que a gente tanto ama, que estava sempre perto de nós, e muitos experimentaram isso agora na pandemia. Então foi também um tempo de perda no caso de uma separação de uma pessoa tão querida, tão próxima. Podemos falar também de perdas em relação a projetos e planos. Muitos tinham planos para o final desse ano, talvez projetos de viagem, visitar um parente, ou então viagem de férias, um plano para fazer algo em relação ao seu negócio, e foram frustrados, planos frustrados, também perdas que aconteceram em 2020. Falando da área profissional também, pessoas que perderam seus empregos, empreendedores que tiveram dificuldade de manter o seu negócio, de pagar o aluguel, ou então, como eu, de profissionais autônomos que dependem do mercado, dependem da economia, onde os serviços foram muito prejudicados. A gente lembra que muitas pessoas trocaram os serviços por produtos, deixaram de fazer coisas, de assistir, de ir ao cinema, ao teatro, ou então de usufruir algum serviço para consumir produtos. Isso aconteceu demais em 2020. E por fim, não menos importante, pelo contrário, eu quero falar sobre a questão espiritual.
a gente tem visto isso e presenciado, né, uma perda na motivação espiritual de alguns, de muitos, diria. Porque talvez não tenha esse incentivo, vamos dizer assim, essa injeção de ânimo da igreja, do corpo, de estarmos próximos. Não, vamos à igreja, né? Precisamos estar junto, aí a gente vai e compartilha, ora junto, isso dá aquele ânimo, aquela gasolina que a gente precisa, né? Mas o Senhor está nos mostrando, nos ensinando que precisamos sim, né, dessa busca mais individual. Precisamos deixar fluir em nós esse rio de água viva que está em nós, que é o Espírito Santo, que isso possa gerar essa busca individual, essa busca pessoal, essa busca no lugar secreto. Eu entendo que isso é uma das coisas que Deus está falando tremendamente ao nosso coração. Então, perdas também na área espiritual. Então, amado, foi um ano atípico, um ano de dificuldade, de turbulência. E nós precisamos aprender com isso tudo. Algo novo que Deus está fazendo, né, na humanidade, na Terra. E eu queria, falando sobre esse assunto, eu queria compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Está lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Eu vou ler do versículo 1, versículo 4. Se você quiser me acompanhar. Carta aos Romanos, capítulo 5. Vou ler no versículo 1, diz assim: Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Amém? Então a gente leu aqui que através da fé, por meio de Jesus Cristo, nós temos paz com Deus. E esse acesso a essa graça, né, gera em nós uma alegria, porque esse verbo gloriar-se significa exultar, ter grande júbilo, transbordar de alegria. Significa gloriar-se, que é diferente de glória. Quando ele fala no versículo 2, gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E depois ele fala também, né, nos gloriamos nas próprias tribulações. Então ele fala que duas coisas devem gerar em nós, né, esse ato de gloriar-se. Primeiro, na esperança da glória de Deus. É interessante que a gente tem falado muito sobre esperança. Deus colocou no nosso coração, lá em setembro, meados de setembro, outubro, da gente estar trabalhando esse tema na igreja durante o ano 2021. O tema da esperança, a verdadeira esperança. A esperança está em Deus, o nosso Senhor. Então, precisamos e devemos nos gloriar, né, primeiro na esperança da glória de Deus. Que esperança é essa? Que glória é essa? E se você for olhar o termo glória, você vai ver que significa poder, presença, santidade manifesta. Essa é a glória de Deus. A gente não consegue apalpar, às vezes até entender, visualizar a glória de Deus. Mas a glória de Deus está na sua própria santidade. O tempo todo a gente vê lá em Apocalipse, os anciãos, adorando o Senhor e dizendo santo, santo, santo. Essa é a característica do nosso Deus. Vai chegar um tempo onde a gente vai poder olhar para o Senhor e falar a mesma coisa, e adorar e dizer santo,
Santa santidade de Deus, ela nos constrange. Porque é a sua glória, é o seu poder. Então, assim, precisamos estar felizes e alegres na confiança, na esperança de que vamos ter essa presença, essa glória de Deus nas nossas vidas. É interessante que o nosso irmão André trouxe uma palavra no domingo, falando sobre essa glória de Deus, essa presença, falando da vida eterna. E trouxe a nós esse ensinamento de que a vida eterna, ela já começou. Se você encontrou, entendeu aquilo que Jesus fez para você, você já pode viver essa glória, essa presença. Porque Jesus, no seu ato de morrer e ressuscitar por nós, a Bíblia fala que o véu se rasgou. O véu que nos limitava a presença de Deus, ele se rasgou. Então agora nós temos comunhão com o Pai, porque somos justificados, como lemos no início, mediante a fé, temos paz com Deus, temos comunhão com Deus. A vida eterna já começou, porque a vida eterna, a característica dessa eternidade com Deus é a sua presença, é a comunhão que temos com Ele. Então isso é motivo de estarmos transbordando de alegria. E interessante, e é nisso que eu queria focar, nessa tarde e noite com vocês. É porque Paulo não fala somente que devemos nos gloriar, exultar de alegria na esperança da glória, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Amado, isso talvez traga confusão na sua cabeça. Eu comecei iniciando falando que vivemos um ano de muitas perdas. Mas Paulo diz que nós devemos nos alegrar com as tribulações, com as perdas. Isso é um exercício muito difícil. Falar isso para aqueles que perderam entes queridos agora na pandemia, como vamos falar de alegria numa situação de tristeza. Mas Paulo explica aqui depois. Porque ele fala que quando nos gloriamos, devemos nos gloriar nas próprias tribulações, porque isso produz perseverança. E ele vai além, produz experiência, produz esperança. Interessante, irmãos, precisamos entender isso, porque Jesus falou que nessa vida, nesse mundo, nós teríamos aflições, teríamos lutas, teríamos perdas. Mas essas lutas, elas geram em nós uma perseverança, uma longanimidade, uma persistência. Às vezes, falando sobre isso, eu lembro daquele filme, não sei quantos já viram, do Rocky Balboa, Aquele filme de luta com Sylvester Stallone. Acho que foram 5 episódios, 5 filmes, na sequência. E a característica desse filme é que ele vai lutar e ele, no início, sempre sofre muito, na luta, cai, e aí ele levanta e persiste, e cai, e o rosto fica desconfigurado, e ele levanta e tal, e no final ele vence. A característica do filme é essa. E a perseverança, quando eu falo em perseverança, eu vejo como isso é uma luta que às vezes te derruba, te gera perdas, situações difíceis. Mas a perseverança te leva à vitória. E essas perdas, essas tribulações precisam gerar em nós a perseverança de não desistir. Talvez você teve perdas na área profissional, projetos frustrados, mas isso não deve gerar em você desistência, mas sim perseverança em busca da conquista, da vitória. E quando você faz isso, você se levanta em longanimidade, que é um ânimo longo, não se deixa abater, você acaba experimentando uma experiência com Deus. Essa experiência, em outras versões, em outras versões da Bíblia, de traduções, diz também sobre caráter aprovado. Essa experiência, ela gera um aperfeiçoamento no seu caráter. Como isso é importante. Experiência com Deus. As tribulações, as perdas, elas geram
né, em nós essa experiência com Deus. Quando eu falo de experiência, eu lembro dos milagres. Vamos lembrar de 2 milagres aqui. Primeiro, no Antigo Testamento, onde o povo de Israel ele tinha saído do Egito, foi liberto do Egito, através, né, da vida de Moisés, que foi usado por Deus para levar a libertação ao povo. E eles estavam no deserto e, de repente, eles se deparavam com o mar. Eles foram caminhando, sendo guiados por Deus, e, de repente, eles estão diante do Mar Vermelho. E quando eles olham para trás, eles veem o exército de Faraó, com seus cavaleiros e carros, perseguindo aquele povo, armados fortemente. E eu penso que naquele momento eles olharam diante do mar, à frente o mar, atrás Faraó e seus cavaleiros, e pensaram, bom, acho que agora acabou a nossa jornada. E de repente eles experimentam algo tremendo. Eles podem ver o mar, que não era um riozinho, era um mar, o Mar Vermelho, as águas se abrirem e gerarem um caminho para eles passarem dentro do mar para chegar do outro lado. E logo depois que eles passaram, né, pelo mar, em terra seca, eles puderam ver o mar, as águas voltarem a se fechar e engolir todos aqueles homens de Faraó. Então, assim, essa experiência que eles tiveram com Deus foi algo marcante nas suas vidas. Em gerações foi passado essa experiência com Deus. Falando também de uma experiência tremenda no Novo Testamento, Jesus está diante dos seus, né, futuros discípulos. Ali estava Simão Pedro, que era pescador, também Tiago, João, também pescadores ali no Mar da Galileia. E eles estavam na praia, né, arrumando as redes, né, porque eles tinham vindo de uma noite de pesca, e pesca frustrada. Então, diante da perda, eles tiveram uma experiência tremenda com Jesus. Jesus falou para eles, Simão, volta para o mar e lança a sua rede. E Pedro, como um pescador experiente, falou, mas Jesus, nós já fizemos isso e não pescamos nada. Querendo dizer, olha, Jesus, esse mar, hoje, durante a noite, que é um tempo propício para a pesca, nada nos apresentou, e muito menos agora, durante o dia. Mas Simão, olhando para Jesus, vendo algo diferente, falou, não, sob a tua palavra, lançaremos novamente a rede. E eles foram para o meio do mar e ali lançaram a rede, e a palavra nos conta que eles tiveram uma pesca, né, fantástica. Então eles tiveram uma experiência tremenda com Jesus, o próprio Deus. E a palavra conta que logo depois daquela situação, ele se volta para Jesus e se prostra. Em gratidão, entendendo que ali ele estava diante não simplesmente um homem, mas do próprio Deus. Então eles tiveram também uma experiência, a perda de uma pesca frustrada, de um plano frustrado, gerou para eles uma experiência tremenda que mudou as suas vidas. Então, as tribulações, as lutas, as perdas, elas produzem em nós perseverança e uma experiência que vai moldar o nosso caráter. E, por fim, uma esperança. Quando você tem uma experiência com Deus, gera em você uma confiança, uma esperança de que você vai ter dias tremendos, melhores, porque o seu caráter foi amoldado. E essa experiência gerou algo em você que vai mudar a sua vida. Foi assim que aconteceu com os discípulos de Jesus, foi assim que aconteceu com o povo de Israel. Então, assim, essas perdas, todas elas que nós vivemos nesse ano 2020, elas devem gerar em nós reflexão, busca, conserto, porque essa busca, ela vai gerar em nós experiência. Quando você se volta para o Senhor, fala assim, Deus, tem misericórdia, mas eu estou fraco diante de tantas perdas. Mas essa busca pela intimidade vai te gerar uma experiência, e essa experiência vai mudar a sua vida.
É nessa expectativa, é nessa esperança que nós devemos começar o ano de 2021. E eu não estou aqui como todo ano, eu conversei com Carla sobre isso, nós trazemos assim uma motivação para você estabelecer metas, né? Aqueles que estão conosco há mais tempo sabem disso. Metas para o ano que está se iniciando. Só que dessa vez eu queria fazer diferente. Eu queria colocar uma meta para você, para mim, para a gente começar o ano de 2021. É reavaliar os nossos valores e realinhar os nossos valores com os valores do Pai. E como meta, eu queria colocar para vocês que a gente possa buscar uma vida de adoração, um estilo de vida diferente. Talvez você possa me dizer, não, mas eu já faço isso. Amém, glória a Deus, Deus te abençoe, você está no caminho certo. Mas se diante de tantas perdas, diante talvez de um esfriamento espiritual, que a gente tem visto isso acontecer, não somente no nosso meio, mas toda a terra, mas que você possa iniciar esse ano de 2021 buscando ter uma vida de adoração. E adoração, quando eu falo adoração, e eu já pensei isso, né, no passado, não muito distante, que adoração é você louvar. O momento de adoração é o momento onde nós vamos à igreja e no momento de louvor, aquelas 3, 4 músicas, ali é o nosso tempo de adoração. Mas não, adoração não é isso. Adoração não é louvor. Adoração é um estilo de vida. Interessante que quando a gente lê Oséias, o profeta Oséias, no capítulo 6, ele fala conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Quando a gente faz esse exercício, a gente entra num conhecimento, né, íntimo de Deus. Conhecer o Senhor na sua intimidade. Quando a gente faz isso, quando a gente tem essa experiência espetacular com o Senhor, isso gera automaticamente em nós um sentimento de gratidão. Quando a gente entende a essência de Deus, que é o amor, a essência de Jesus, que é o amor, a sua vida na terra, foi um ato de amor. Ele viveu poucos anos na terra, comparado, né, aos anos que nós vivemos na grande maioria. Foram poucos anos. Mas ele entregou a sua vida por amor a nós. Então, quando nós conhecemos o Senhor, o próprio Deus, o Criador, o propósito dele na criação, a sua vontade e o seu plano de se relacionar conosco, tudo que aconteceu lá no Éden, e depois, quando Adão foi expulso do Éden por conta do pecado, o projeto dele em Jesus, trazendo de volta essa comunhão, esse relacionamento, quando a gente conhece isso tudo, né, nos detalhes, essa essência amorosa de Deus, não tem como a gente não ter uma vida de gratidão. E a adoração é exatamente isso. A adoração é uma reação ao amor de Deus. Quando a gente entende essa busca de que Deus tem por nós, isso gera em nós uma reação. É interessante, eu quero ler com vocês essa passagem onde Jesus fala sobre adoração com aquela mulher samaritana. Ele fala assim, ela fala assim, nossos pais adoraram neste monte. Jesus estava na Samaria. E vós dizeis, ela falando para Jesus como um judeu que ele era, que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Ela estava preocupada com o lugar que ela ia adorar a Deus. E Jesus disse para ela, mulher, crê em mim, que agora a hora vem, e já é, em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai.
Vós adorarás o que não sabeis. Vós adorais o que não sabeis. Nós, os judeus, adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Amados, o Senhor Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, Ele está procurando os seus adoradores na terra. Tremendo isso. Quando você entende isso, você percebe que Deus espera que nós sejamos verdadeiros adoradores, isso deve gerar em nós uma reação a essa atitude de Deus, de estar nos buscando a todo tempo. A palavra de Deus diz lá em Gênesis que ele, toda a viração do dia, ele ia atrás de Adão e Eva, até o momento onde ele perguntou: Adão, onde estás? E ele estava escondido da presença de Deus por causa do pecado. E assim que nós andávamos antes de Jesus, porque nós vivíamos no pecado, como nós vamos nos apresentar diante do Santo? Mas em Jesus nós somos justificados. E aí sim, nós podemos nos apresentar diante de Deus como adoradores, aqueles que Ele busca na terra. Eu queria falar para vocês 3 definições sobre adoração. Presta atenção. Adoração é a resposta do homem quando Deus revela a si mesmo a Ele. Amado, é uma resposta. Você precisa primeiro buscar essa revelação de quem Deus é, do seu amor. Isso vai gerar em você uma resposta automática. Adoração é o amor respondendo ao amor. Adoração, adorar a Deus, é atribuir a Ele supremo valor, suprema honra, pois só Ele é digno. Amado, adoração, como a palavra no grego que significa proskunen, que representa você prostrar-se, é uma atitude de prostrar-se, inclinar-se em reverência, em respeito, em honra. Isso é adoração. Através dos louvores nós podemos adorar? Sim, com certeza. Mas mesmo sem louvor, eu tenho feito uma prática que talvez seja boa para você também, não é uma regra, não é uma receita de bolo, mas todo dia eu tenho acordado, não me levanto sem antes agradecer por mais um dia de vida, agradecer pelo sono do justo. E durante o dia, tudo que acontece na minha vida, sendo boa ou ruim, eu agradeço ao Senhor pela oportunidade, porque o Senhor espera de nós que sejamos esses adoradores, que o reconhece como supremo e soberano e único digno. Às vezes a gente tem muita vontade, isso é bom, de curtir a natureza, de ir para a praia, de pegar um sol. Isso é muito gostoso, muito bom. Isso tudo foi proporcionado por Ele. É mais fácil a gente ir em direção à criação do que ao Criador. Eu li também uma frase muito interessante que fala sobre a fraqueza espiritual, o esfriamento espiritual. Isso acontece quando nos empolgamos pelo trivial e nos entediamos com a grandeza. Pense nisso, amados. É fácil a gente se empolgar com a criação, com a natureza, mas também é muito fácil a gente se entediar com o Criador, com aquilo que é grande. E isso é muito ruim, é muito triste. Então, assim, eu quero deixar para vocês uma única meta, né, para 2021. Eu tenho buscado isso na minha vida e tem sido muito bom. Busque um estilo de vida de adoração ao Pai. Você pode fazer isso no seu quarto fechado.
Você pode fazer isso no seu trabalho, você pode orar em silêncio, orar em espírito, agradecendo a Deus, reconhecendo Deus em todas as coisas, a saúde que você tem no seu respirar. Tudo vem de Deus. Tudo que acontece no mundo, na terra, é permissão do Senhor. E eu entendo que isso tudo que aconteceu em 2020, todas as perdas que nós vivemos, uns de uma forma mais intensa, outros não, mas isso tudo é permissão de Deus porque Ele quer nos levar à posição correta de verdadeiros adoradores. Não precisamos estar num templo, num local, num monte ou então numa igreja para adorar a Deus. Podemos fazer isso na nossa individualidade, no nosso seio familiar. Ah, mas não tem, a igreja está fechada, como eu vou cultuar? Na sua casa, com a sua família. Promova isso. Junte-se à mesa quando forem se alimentar. Faça disso algo de adoração ao Senhor, ao Pai, aquele que tudo criou, aquele que nos guarda, nos protege. Amém? Eu queria deixar essa mensagem para você. Amém? Que nós tenhamos agora em 2021 um estilo de vida que nos leve à adoração constante diante do Pai. Ele procura pelos verdadeiros adoradores. Amém? Feliz ano novo para vocês. Eu tenho certeza que esse ano de 2021 vai ser um ano de conquistas, de restituições na sua e na minha vida. Amém? Feche os olhos. Vamos orar. Ó Pai, obrigado, Deus, pela Tua palavra, Deus, porque ela é alimento para as nossas almas, ó Deus, para o nosso espírito, ó Deus. Que possamos entender, ó Pai, que mesmo as perdas, ó Pai, elas estão debaixo do Seu controle, ó Pai. E que essas perdas, ó Deus, possam gerar em nós, ó Deus, uma reflexão, uma busca de experiências contigo, concertos, ó Pai, que possamos entrar nesse ambiente de santidade para estarmos cada vez mais próximos de Ti, parecidos contigo, Senhor. Ó Pai, eu quero Te agradecer por todas as coisas, ó Pai, pelo Teu amor que é eterno, que não se afasta de nós, ó Pai. E que esse sentimento de gratidão, Senhor, possa gerar em mim, possa gerar em nós uma reação de adoração a Ti, Deus, de honra, de reverência a Tu, que é o único digno de louvor, de adoração, de honra. Muito obrigado, Deus. Que esse alimento possa, Deus, permanecer nas nossas vidas, ó Pai, e gerar em nós um estilo de vida que Te agrade, Senhor. Muito obrigado, Pai, por tudo que aconteceu em 2020 e que esse ano de 2021 esteja também que os nossos planos, ó Pai, os nossos projetos estejam alinhados com o Teu, entendendo que a primeira coisa que Tu quer de nós é que nós sejamos, ó Pai, os verdadeiros adoradores, aqueles que Tu estás a procurar na terra, Senhor. Nos ajuda, Pai. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe, graça e paz. Amém. Feliz ano novo.